Olá pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai trabalhar sobre área de triângulos, tá bom? Bom, como todo mundo conhece, né, desde lá do fundamental, a gente pode calcular a área de um triângulo qualquer fazendo apenas o quê? Bom, a gente pode simplesmente pegar a base e multiplicar pela altura dividido por 2, certo? Então, se eu quiser pintar esse triângulo, a área que eu vou precisar usar, na verdade, a área que eu vou pintar, ela é calculada dessa forma, pegando a base, multiplicando pela altura e dividindo por 2, tudo bem? Lembrando, pessoal, sempre base e altura devem ser perpendiculares, tudo bem? Ou seja, devem formar entre si um ângulo de 90 graus, tranquilo? Então, basicamente, base vezes altura dividido por 2. Então, com isso, lógico que a gente for fazendo outras contas, a gente vai acabar chegando na área de um triângulo equilátero. Gente, lembra, um triângulo equilátero é um triângulo que todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais, que no caso são igual a 60 graus. Maravilha? Então, a gente pode calcular a área desse triângulo equilátero simplesmente por L ao quadrado raiz de 3 dividido por 4, em que L é o lado do triângulo, tá bom? Por exemplo, então, vamos fingir que o lado do triângulo vale 10. Então, o que a gente teria de área? Aí ficaria 10 ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, tudo bem? Pô, se a gente fosse desenvolver isso aqui, ficaria 100 raiz de 3 sobre 4, que daria para a gente 25 raiz de 3. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é só pegar a informação e substituir na fórmula para calcular a área. Beleza? Agora, quando a gente tem um triângulo e retângulos, a coisa fica um pouco mais simples. Por que ela fica um pouco mais simples? Porque a gente já tem uma bagagem de triângulos e retângulos que a gente estudou, a gente já viu trigonometria no triângulo e retângulo e relações métricas, então a coisa fica mais fácil. Mas de forma genérica, pessoal, como é que a gente pode calcular a área de um triângulo e retângulo? Bom, é simplesmente pegar os catetos, multiplicar e dividir por 2. Por que isso? A gente pode simplesmente pegar os catetos, multiplicar e dividir por 2. Porque lembra, para ser base e altura, tem que formar entre si um ângulo de 90 graus. E os catetos formam exatamente esse ângulo de 90 graus. Então, para qualquer triângulo e retângulo, é só pegar a medida de um cateto, multiplicar pelo outro cateto e dividir por 2, que é exatamente o conceito de base vezes a altura dividido por 2, tudo bem? Então, pode acontecer em exercícios vocês terem, por exemplo, a medida da hipotenusa em um dos catetos e vocês querem calcular a área. Mas, poxa, para vocês calcularem a área, vocês vão precisar do outro cateto. Bom, e a gente viu uma relação muito importante que relaciona hipotenusa e cateto, que é o Teorema de Pitágoras. Então, por exemplo, se vocês desenvolverem o Teorema de Pitágoras aqui, vocês vão obter 100 menos 64 igual a h ao quadrado. Com isso, a gente tem que 36 é igual a h ao quadrado. Portanto, 6 vale h. Opa, descobrimos a altura. Então, é somente pegar agora o 8, multiplicar por 6, que vai dar 48, dividir por 2, que dá 24. Maravilha, pessoal? Tranquilo? Só que nem tudo agora fica um pouco mais simples, né? Mas, na verdade, a gente ainda tem assim relações mais simples para fazer alguns cálculos de área. Que é a seguinte. Vamos supor que a gente tem um triângulo qualquer, tudo bom? Só que a gente não tem agora a ideia de ângulo de 90 graus e nem um triângulo equilátero. Então a gente fica mais complicado fazer a ideia de base e altura. Complica a situação. Só que a gente tem, pessoal, uma outra fórmula que é muito importante, que é o seguinte. A gente tem que a área desse triângulo, como é que ela funciona? É só você pegar o lado A, um dos lados, multiplicar pelo outro lado e calcular o seno do ângulo entre eles. Então, a área vai ficar o quê? A medida A vezes a medida B, vezes o seno do ângulo entre eles dividido por 2. Tranquilo, pessoal? Vamos ver um exemplo para ver como é que funciona isso melhor?
Aqui eu botei 3 exemplos do fundamentos. Eu quero calcular a área de cada triângulo. Bom, eu sei que esses lados aqui, vizinhos aos ângulos, o que eu tenho? A área do triângulo 1 vai ficar 10 vezes 12 vezes o seno de 30 graus dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ficar o quê? 120. Aí você tem que lembrar, pessoal, o seno de 30 é 1 sobre 2. Tudo bem? Bom, desenvolvendo isso aqui vai ficar o quê? 120 vezes 1 sobre 2 é a mesma coisa que 120 dividido por 2, que vai dar 60. Então, nós teríamos 60 por 2, que vai dar 30. Então, a área do primeiro triângulo vale 30 unidades de área. Tudo bem? Unidade de área quadrada, não. Unidades de área. Botei errado aqui. Maravilha, pessoal. Botei unidade de área porque a gente não sabe qual unidade. Pode ser metro, quilômetro e assim por diante. Então, por exemplo, agora para o segundo triângulo, o que eu tenho? Eu tenho que os lados são 6 e 8. O ângulo entre eles é 135 graus. Então, eu tenho seno de 35 graus dividido por 2. Então, vamos lá. 8 vezes 6 dá 48. Seno de 135, pessoal, você tem que lembrar. Seno de ângulos suplementares são iguais. Então, o seno de 135 é igual ao seno de 180 menos 135. Então, o seno de 135 graus é igual ao seno de 45. Aí, na tabela, a gente lembra que dá raiz de 2 sobre 2. Maravilha? Então, olha só. 48 vezes raiz de 2 sobre 2 é a mesma coisa que 48 raiz de 2 sobre 2, que eu posso simplificar esse por esse, que vai dar 24. Então, basicamente, eu tenho o quê? 24 raiz de 2 sobre 2, que vai dar 12 raiz de 2. Então, a área do segundo triângulo dá 12 raiz de 2 unidades de área. Maravilha, pessoal? Vou fazer a mesma coisa para o terceiro. O que eu tenho? A3 vai ficar o quê? 6 vezes 6 vezes o seno de 120 graus dividido por 2. Usando a mesma ideia, a gente chega que o seno de 120 é igual ao seno de 60. Mas, poxa, o seno de 60, pessoal, na tabela, é raiz de 3 sobre 3. Desculpa, é raiz de 2 sobre 2. Então, vai ficar o quê? 6 vezes 6, 36, vezes raiz de 3 sobre 2, dividido por 2. Mesmo esquema, pessoal. 36 vezes raiz de 3 sobre 2, eu posso simplificar isso aqui com esse aqui, que vai dar 18. Sobrando para a gente 18 raiz de 3 sobre 2, que eu posso simplificar obtendo 9 raiz de 3. Então, desse terceiro triângulo, a área vai ser 9 raiz de 3 unidades de área. Beleza? Pessoal, só funciona se eu tiver dois lados e um ângulo entre eles. Senão, eu vou ter que dar um jeitinho aqui, usar a ideia de soma dos ângulos internos igual a 180 para tentar descobrir um ângulo entre eles e aí fazer o cálculo, tá bom? Aqui já começa a assustar, mas é mais fácil do que vocês imaginam. Quando a gente tem agora um triângulo qualquer, que a gente não faz a menor ideia de quais são os ângulos, mas a gente sabe quais são os lados, a gente pode calcular a área desse triângulo como? Bom, o que a gente vai pegar? A gente vai pegar os lados A, B e C, calcular o P. O que é o P? O P é o semiperímetro, tudo bem? Lembra, pessoal, perímetro é a soma de todos os lados. Então, o semiperímetro vai ser o perímetro dividido por 2, tá bom? Daí o que a gente vai fazer? A gente vai usar a fórmula de Heron. O que faz? Então, a área vai ser a raiz do semiperímetro multiplicado pelo semiperímetro subtraído do lado A, multiplicado pelo semiperímetro subtraído do lado B, multiplicado pelo semiperímetro do lado menos do lado C. Cara, isso assusta muito. Mas eu botei uns exemplos aqui para ficar bem mais fácil a gente pegar. Então, olha só. Aqui, a gente tem 3 triângulos com 100 ângulos. A gente faz a menor ideia de quais são esses ângulos. Mas a gente tem os lados. Então, o que eu vou fazer? Para esse triângulo 1 aqui, eu vou calcular o semiperímetro. 7 mais 8 mais 5 dividido por 2. Poxa, 7 mais 8 dá 15. 15 mais 5 dá 20. Então, 20 dividido por 2, 10.
Então, eu já sei que o semiperímetro é 10. Então, o que eu tenho? Que a área do triângulo vai ficar 10, que multiplica 10 menos 8, que multiplica 10 menos 7, que multiplica 10 menos 5. Beleza? Desenvolvendo, o que eu vou ter? 10 que multiplica. Bom, 10 menos 8 dá 2. 10 menos 7 dá 3. 10 menos 5 dá 5. Vai ficar um pouquinho grande, mas... Então, vamos lá. 10 vezes 2 dá 20. 20 vezes 3 dá 60. 60 vezes 5, 300. Então, nós temos 300. E agora é só calcular a raiz de 300. Bom, eu vou calcular aqui da forma da fatoração, que a gente já aprendeu. Vai ficar por 2, 150 por 2, 75, por 3, 25, por 5, 5, por 5, 1. Faço grupos, que vai dar o quê? Grupo do 2, grupo do 5, o 3 não fez grupo. Então, pessoal, quer dizer que a primeira área vale o quê? 10 raiz de 3 unidades de área. Tudo bem? Então, basicamente, o que eu fiz? Calculei o semiperímetro, depois subtraí cada um e fiz a área. Beleza? Vou fazer com vocês o exemplo 2 agora. Vamos lá. O semiperímetro vai ficar o quê? 14 mais 10 mais 12 dividido por 2. Então, o que nós temos? 14 mais 10 dá 24. 24 mais 12 dá 36. Então, 36 dividido por 2 dá 18. Então, a área 2 vai ficar 18, que multiplica 18 menos 14, que eu subtraio desse lado, 18 menos 10, vezes 18 menos 12. Pessoal, uma coisa que vocês têm que ter cuidado é o seguinte, o semiperímetro tem que ser pelo menos maior do que todos os lados aqui, tá bom? Não pode ser menor. Então, o que nós temos? Vai ficar 18 vezes 4, vezes 8, vezes 6. Caramba, vai dar um número muito grande. Mas olha só, eu vou multiplicar aqui na calculadora, o que nós vamos obter? 18 vezes 4 vezes 8 vezes 6, Jesus amado, deu 3.456. Mas a gente não precisa fazer isso. Poxa, a gente aprendeu a calcular um monte de propriedade de raízes. O que a ideia de fazer, pessoal? Olha só. Eu posso separar cada raiz assim, ó, 18 vezes raiz de 4 vezes raiz de 8 vezes raiz de 6, certo? O que eu vou fazer? Eu vou calcular a raiz de cada uma. Ó, 18, se eu simplificar, vai ficar o quê? Vai dar 2, vai dar 9, que vai dar por 3, que vai dar por 3, que vai dar por 3, vai dar 1. Ou seja, aqui vai me dar 3 raiz de 2. Guarda isso. Raiz de 4 dá 2. Raiz de 8 fatorando vai dar 2 raiz de 2. Raiz de 6 fatorando não vai dar para simplificar, não vai ficar raiz de 6. Então, olha só. O que eu tenho? Ao invés de escrever então cada desses caras, eu vou escrever esse pessoal aqui. Vai ficar o quê? 3 raiz de 2 vezes 2 vezes 2 raiz de 2 vezes raiz de 6. Tá bom? Olha só, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4 que dá 2. Então, sai da raiz. Então, o que nós temos? 3 vezes 2 vezes 2 vezes raiz de 6. Ou seja, vai dar o quê? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Vai ficar 12 raiz de 6. Beleza, pessoal? Então, ao invés de a gente sair multiplicando loucamente, a gente pode parar e tentar fazer a fatoração de cada um deles. Tá bom? Isso ajuda muito na hora do cálculo. E vamos para o nosso último exemplo desse cálculo maluco. Mesma coisa, pessoal. Eu quero calcular o semiperímetro. Vai ser 10 mais 8 dividido por 2. 10 mais 10, 20. 20 mais 8, 28. 28 dividido por 2, 14. Então, meu semiperímetro vai 14. Então, a área 3 vai ficar o quê? 14, que multiplica 14 menos 10. Bom, 14 menos 10 vai dar 4. 14 menos 10 vai dar 4. 14 menos 8 vai dar 6. Maravilha. Então, vou fazer a mesma coisa, pessoal, porque geralmente essa multiplicação
vai ficar valores muito grandes. Eu não estou a fim de fazer conta muito grande. Então vai ficar raiz de 14 vezes raiz de 4 vezes raiz de 4 vezes raiz de 6. Bom, olha só, se a gente for tentar fatorar o 14, vai dar 2, que vai dar por 7, que vai dar por 7, vai dar 1. Não vai fazer grupo, nem o 6. Então o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar essas duas raízes, raiz de 14 pela raiz de 6, vai ficar o quê? 14 vezes 6. 6 vezes 4, 24, sobe 2, aqui vai dar 6, 8. Então o que nós vamos ter? Bom, raiz de 2 vai dar 2, raiz de 4 vai dar 2, raiz de 4 vai dar 2. Então nós vamos ter 4 raiz de 84. Agora a gente pode fatorar 84. Que vai dar por 2, que vai dar 42, que vai dar por 2, que vai dar 21, por 3, que vai dar 7, por 7, que vai dar 1. Pelo menos conseguiu fazer um grupo. Esse cara aqui não fez grupo, infelizmente. Então, a área 2 vai ficar o quê? 4 vezes o 2 que saiu, vezes a raiz de 21. Ou seja, a nossa área vai ser 8 raiz de 21. 8 raiz de 21 unidades de área. Pessoal, eu sei que é um pouquinho enjoado esse tipo de conta, mas que ajuda muito a gente na hora de uma prova. Tá bom? Então, tentem ver esse exemplozinho aí, tentem refazer esses exemplos, para a gente poder seguir sem problema nenhum, beleza? Aqui eu vou botar, mas a critério de curiosidade. Muito raro ver isso em vestibular, tipo Enem ou UERJ, mas eu vou botar aqui para a gente poder trabalhar um pouco. Quando a gente tem um triângulo inscrito, quando a gente tem uma circunferência inscrita, ou seja, quando a gente tem uma circunferência dentro de um triângulo, bom, a gente tem um triângulo aqui com lado A, lado C e lado B, e nós temos o raio, que é o raio da circunferência inscrita. O que a gente vai fazer, pessoal? Basicamente é quase a mesma coisa. A gente vai primeiro calcular o semiperímetro, que é basicamente somar os lados e dividir por 2, e vai multiplicar o semiperímetro pelo raio. Então, quando a gente multiplica o semiperímetro pelo raio, a gente consegue descobrir a área desse triângulo de lado ABC. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, calcular o semiperímetro e multiplicar pelo raio. Vamos ver um exemplo. Daqui a pouco. Agora a gente tem primeiro esse slide aqui. E aqui é o contrário. Ao invés de agora a gente ter uma circunferência inscrita, a gente tem uma circunferência circunscrita, ou seja, é uma circunferência que está englobando esse triângulo. Aqui, pessoal, a ideia é parecida. A gente vai ter um triângulo de lado ABC e o raio R, que é o da circunferência. Como é que a gente calcula a área desse triângulo? A área do triângulo vai ser o quê? O produto dos lados, ou seja, vai pegar o lado A vezes B vezes C, e dividir pelo quádruplo do raio, tá bom? Ou seja, pegar o lado A, B, C, multiplica todo mundo, divide por 4 vezes o raio. Tá bom, pessoal? Eu sei que as fórmulas não são nada agradáveis, mas essas duas últimas que eu passei, elas são formas que a gente não vê muito com tanta frequência, mas é bom a gente ver, porque pode vir a precisar um dia. Então vamos ver um exemplo. Aqui, na verdade, eu estou interessado no seguinte. A gente tem aqui um triângulo com lá todos os lados. E eu estou interessado nesse exemplo aqui, pessoal. Eu estou querendo descobrir o raio, tá bom? Estou querendo descobrir o raio dessas duas circunferências. Então, olha só. Aqui, na verdade, então, o que a gente vai fazer? Vai começar a misturar informações anteriores. Eu sei que é um triângulo com os 3 lados, isso aqui. Então, eu posso dar aquela fórmula de Heron. Como é que é a fórmula de Heron? Eu calculo primeiro o semiperímetro, que vai dar 7 mais 8 mais 9 dividido por 2. O que eu vou ter, então? 9 mais 8 dá 17, 17 mais 7, 24, 24 por 2, 14. Calculei o semiperímetro. Então, vou calcular a área. Vai ficar o quê? 14, que multiplica 14 menos 9, que dá 5. 14 menos 8, que dá 6. 14 menos 7, que dá 7. Beleza, pessoal? Usei aquela fórmula de Heron. Então, aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Eu vou separar cada um. Só que aqui a gente vai ficar meio complicado, a gente não vai conseguir fatorar ninguém, né? Porque o 14 é 2 vezes 7. O aqui é 2 vezes 3. Opa, então o que eu posso fazer?
Eu vou juntar esse cara com esse aqui. Vai ficar o quê? 14 vezes 8, que vai dar a raiz de 84. Deixa o resto quietinho por enquanto. Se a gente fatorar o 84, o que a gente vai ter? Vai ficar 2, que vai dar 42. Vai dar por 2, que vai dar 21. Que vai dar por 3, que vai dar 7. Que vai dar por 7, que vai dar 1. Ou seja, 4 vai dar 2 raiz de 21, certo? Então aqui vai ficar 2 raiz de 21 vezes 5 vezes raiz 7. Mas olha só, pessoal, o 21 e o 7 têm um fator em comum. O que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, então, 21 vezes 7. Vai ficar o quê? 7 vezes 1, 7. 7 vezes 2, 14. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou obter isso aqui, ó. Vai ficar 2 raiz de 5, que eu não mexi, vezes a raiz de 147. E vou fatorar 147. Bom, 147, pessoal, dá por 3, porque é a soma dos algarismos é número múltiplo de 3. Agora só falta saber quanto é que vale. Então vai ficar 147 por 3. Aqui vai dar 4, né? 4 vezes 3, 12. Para 14 faltam 2. Abaixei o 7, que vai dar por 9. Então aqui vai dar 49. Que vai dar por 7, que vai dar por 7. 7 que dá 1. Opa, maravilha. Então, consegui agora tirar o 7 da raiz. O que eu vou ter, então? O 2, que já estava fora, vezes o 7, que saiu, vezes o 5, que ficou, e o 3, que ficou. Eu posso organizar isso como, pessoal? 14 raiz de 15. Maravilha? Então, eu sei que a área vale isso. Como é que eu posso, então, descobrir agora o raio? Poxa, a gente viu que para a circunferência dentro do triângulo, que a área basicamente é o quê? É o perímetro, na verdade, o semiperímetro vezes o raio. Como a gente sabe que a área é 14 raiz de 15, o semiperímetro é 14, e a gente não sabe o raio, eu posso usar essa formulazinha aqui para descobrir o valor do raio. Então, o que eu vou fazer? Vou passar o 14 dividindo para calcular o raio. Posso dividir encontrando o raio igual a raiz de 15. Beleza, pessoal? É um pouquinho chato, mas ajuda a gente a fazer muita conta que, se fosse fazer de outra forma, às vezes não seria nem possível. Beleza, gente? E aqui é o mesmo esquema. Só que, na verdade, ao invés de a gente ter aqui agora um triângulo, um triângulo por fora, como nesse aqui, a gente tem um triângulo circunscrito. Beleza? A gente tem um triângulo dentro da circunferência. Só que, então, o que a gente tem? A gente tem que a área de um triângulo dentro da circunferência é o quê? É A vezes B vezes C dividido por 4R, ou seja, é o produto dos lados dividido por 4 vezes o raio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro, então, a área desse triângulo. Como é que eu vou calcular a área desse triângulo? Eu vou calcular a área desse triângulo usando a fórmula de Heron ainda. Por quê? Porque é um triângulo com 3 lados. Ou seja, com os 3 lados que eu sei as medidas. Então, o que eu vou fazer primeiro? Calcular o semiperímetro e dividir por 2. O que eu tenho, então? 16 mais 20 dá 36. 36 mais 18... Bom, 36 mais 18... 8 com 6 dá 14... Dá 54, né? 54 dividido por 2 dá 27. Então, o semiperímetro dá 27. Então, o que eu tenho? A área 2 vai ficar o quê? 27, que multiplica 27 menos 20, que dá 7. 27 menos 18, que dá 11. E 27 menos 16... 27 menos 18 dá 9, né, pessoal? 27 menos 16 que dá 11. Aqui vai ficar 9. Então, a gente tem errar isso aqui tudo. Então, olha só. A gente pode simplificar já um pouco a nossa vida aqui, ó. O 9 dá raiz exata, então eu posso tirar que vai dar 3. O 27, se a gente fatorar, pessoal, a gente vai achar 3 raiz de 3. Então, vai ficar 3 raiz de 3. Cara, o 7 e 11 são primos. Então, infelizmente, não vai dar para fazer nada. Vai ficar aqui 77. Então, eu simplesmente vou juntar aqui 9, o 3 vezes raiz de 77,
vai ficar simplesmente, eu posso multiplicar os caras dentro, vai ficar 21 aqui, 21, 22, 23, que vai dar isso aqui. Ou seja, é uma coisa muito feia, mas essa é a área desse triângulo. Então, olha só, eu sei que a área agora vale 9 vezes raiz de 231. Mas eu quero descobrir o raio, então o que eu tenho? Eu sei que 9 vezes raiz de 231 é igual a A vezes B vezes C, que é 16 vezes 20 vezes 18, dividido por 4 vezes o raio. Como eu quero descobrir o raio, eu vou multiplicar cruzado aqui, eu vou obter o quê? 36R raiz de 231 é igual a esse número todo aí. Tudo bem? Aí é só passar o R, deixar desse lado aqui, e passar, todo mundo está acompanhando o R dividindo. Aí é só fazer conta, gente, é só simplificar, mas a gente pode deixar dessa forma aqui, porque nosso objetivo não é calcular em si, é sim entender como é que funciona. Tudo bem? Mas, por exemplo, é muito mais fácil a gente ver, pessoal, quando a gente já tem um raio. Se a gente já tem um raio, é só multiplicar 16 vezes 20 vezes 18 e dividir por 4 vezes o raio que vai dar a área. Em muitos problemas é mais fácil a gente calcular a área do que ficar simplesmente calculando isso aqui. Eu que quis colocar para vocês verem como é que funciona algumas coisas. Tá bom? Eu sei que assusta, mas tentem ver isso, tentem fazer, fazendo ficar muito mais fácil do que simplesmente vendo. Beleza, gente? Tranquilo? Então essa foi a nossa aula de hoje. Eu sei que ela foi um pouquinho pesada, que ela é muita fórmula, mas por favor, tentem ver até ficar tranquilo. Tentem refazer, que é o mais importante de tudo. E qualquer coisa, tamo junto, beleza, gente? Abração e até mais.